Fabian imobiliza Sérgio e o alerta de que não vai permitir que ele arrase o povoado. Estrela e Azul presenciam a cena apavoradas. Azul implora para que Fabian liberte seu pai. Estrela tenta tranquilizar a menina, pede que ela volte para casa e depois exige que eles expliquem o motivo de tanta violência. Sérgio acusa Fabian de atacá-lo, enquanto Fabian afirma que Sérgio confessou que pretende agir como bem entender no povoado e que está preparando algo perigoso. Sérgio corre atrás da filha e Fabian o chama de covarde. Na pensão, Éder comenta com Gabriel que se Francisca souber que eles se encontraram, ficará furiosa porque ninguém pode obrigá-lo a vê-lo. Gabriel assegura que não sabia da presença dele e tenta conversar. Brisa admite que a iniciativa foi dela e que Gabriel desconhecia que Éder estaria ali, mas pede que ele permita que Gabriel se explique. Gabriel implora por alguns minutos para conversarem. Perla tenta encerrar um namoro com Pascoal, porém Dolores percebe a situação, passa mal e intervém, pedindo que Pascoal vá comprar remédios. Depois insiste que Perla não pode abandonar seu filho. Estrela pede provas concretas a Fabian sobre as acusações contra Sérgio. Fabian diz acreditar que Sérgio comprou o apoio do capitão e está tramando algo que prejudicará o povo, embora reconheça que ainda não possui evidências. Estrela repreende Fabian por perder a calma constantemente e por magoar Azul, especialmente no dia do aniversário da menina. Fabian confessa que não desejava que a situação chegasse tão longe, mas Estrela afirma estar exausta e vai atrás da filha. Gabriel lembra a Éder que no dia seguinte ocorrerá audiência que decidirá se ele continuará sendo seu pai e deixa claro que deseja permanecer ao lado dele. Ele implora por uma última conversa. Matilde pressiona Valentim para que lhe revele quem é a outra mulher, mas ele garante que não existe ninguém e que apenas se assustou com a rapidez do relacionamento, sentindo-se asfixiado. Matilde remove as algemas de Valentim e promete não aprisionar sua alma livre. Valentim pergunta se ela aceita o fim do namoro, mas Matilde esclarece que vai lhe dar mais espaço, permitindo que vivam o amor com mais tranquilidade, porque precisa que permaneçam unidos para sempre. Ela avisa que se descobrir que a outra mulher poderá enlouquecer e fará o necessário para impedir que Valentim volte a vê-la. Dolores confessa a Perla que está desenganada e implora para que ela não termine com Pascoal antes de sua morte. Explica que veio para passar seus últimos meses ao lado do filho. Gabriel pede perdão a Éder por esconder a verdade sobre como ele chegou aos seus braços, mas garante que sempre fez tudo para protegê-lo. Diz que foi ele quem o ensinou a jogar futebol e quem lê histórias de piratas antes de dormir. Éder o corrige, lembrando que nem sempre, e Gabriel admite que às vezes pega no sono, mas insiste que ele é a pessoa mais importante de sua vida e que no fundo Éder sabe que está falando a verdade. Fabian conta a Gonçalo que descobriu que Sérgio manipula o capitão, embora ainda não saiba o que estão planejando. Gonçalo afirma que logo descobrirão e pergunta por que ele está tão alterado. Fabian admite que perdeu o controle novamente diante de Sérgio e que Estrela e Azul viram tudo, lamentando ter sido visto como o agressor enquanto Sérgio se faz de inocente. Gonçalo comenta que os Bravo têm o sangue quente. Fabian relata que Sérgio finalmente revelou sua verdadeira face e o confrontou sem rodeios, afirmando que faria o que bem entendesse no povoado e que ficaria com Estrela apenas porque se considera poderoso. Gonçalo comenta que homens como Sérgio acreditam que o dinheiro resolve tudo, mas garante que dessa vez ele não terá êxito. Fabian explica que Estrela ficou frustrada e teme perdê-la por causa daquele idiota. Ele lamenta que quanto mais tenta esclarecer as coisas, mais Estrela se afasta, enquanto Sérgio se beneficia da situação. Estrela se despede dos últimos convidados da comemoração, explicando que Azul não está bem. Sérgio diz a Estrela que não pretende deixar passar o que Fabian fez, acusando-o de perseguição e agressões e ainda a censura por não tomar nenhuma atitude. Estrela afirma que o que acontece entre ela e Fabian é assunto particular. Sérgio exige que ela tome alguma providência para impedir que Fabian prejudique a Azul, caso contrário ele mesmo agirá. Éder aceita abraçar Gabriel, mas o gesto é interrompido quando Brisa avisa que Francisca está chegando. Terezinha rapidamente esconde Gabriel. Francisca encontra Éder e quer saber por que ele deixou a festa e o que está fazendo ali. Éder inventa que foi buscar um flan que sempre gostou e Terezinha confirma a história. Érica destaca que Éder é muito amado por todos ali. Francisca reconhece que ele sente falta das pessoas, mas lembra que precisam partir. Na despedida, Brisa pede que Éder se comporte.
Quando eles vão embora, todos respiram aliviados e Gabriel agradece a ajuda, principalmente de Brisa. Dolores confidencia a Perla que sempre enfrentou problemas renais e que recentemente recebeu a notícia de que não tem mais chances de melhora. Perla pergunta se Pascoal está ciente. Dolores responde que não e pede que ela não diga nada para não fazê-lo sofrer. Suplicando, Dolores implora que Perla não termine o relacionamento até que ela morra, pois deseja vê-lo feliz. Perla insiste que Pascoal deveria saber, mas Dolores reforça que prefere manter tudo em segredo e pede que ela não o abandone. Pascoal chega trazendo os remédios e água para a mãe. Dolores finge tomar o remédio, mas o esconde sem que ninguém perceba. Perla decide ir embora e Pascoal tenta retomar o assunto sobre o casamento, mas ela pede para conversar depois. Dolores diz a Pascoal que já se sente melhor e sugere que joguem cartas. Estrela leva um pedaço de bolo para Azul e tenta animá-la, mas a menina afirma que estava vivendo o melhor aniversário de sua vida até que Fabian estragou tudo. Estrela explica que Fabian não detesta Sérgio, apenas possuem visões diferentes. Azul admite que sente medo de Fabian e acusa Estrela de priorizá-lo mais do que a própria filha. Estrela garante que ninguém é mais importante do que Azul. A menina rebate dizendo que se isso fosse verdade, a mãe largaria Fabian e voltaria para o pai dela para lhe dar uma família. Marina chama a atenção de Gabriel por ter ido à pensão ver Éder. Gabriel explica que não sabia que ele estaria lá. Marina o critica por dar atenção à Brisa e Adriana comenta que isso poderia ter causado uma grande confusão. Gabriel pede desculpas. Marina afirma que Brisa nunca aprende e vive se metendo em problemas. Gabriel defende que Brisa só quis ajudar. Adriana reforça que na audiência Brisa não pode agir inesperadamente, pois seu depoimento como ex-namorada será essencial para avaliar Gabriel como pai de Éder. Marina sugere que talvez Brisa nem devesse testemunhar, mas Gabriel insiste que sua presença é importante. Marina explica que Brisa é instável, recentemente pegou o dinheiro da família sem permissão, espalhou cartazes com sua foto por toda a capital para ser reconhecida e acabar a afastando de Gabriel. Adriana se preocupa com os cartazes e pergunta a Gabriel se realmente é confiável depender de Brisa. Ele garante que sim. Adriana pede que ele converse com ela e vai embora. Marina pergunta a Gabriel como foi o momento que ele teve com Éder. Gabriel conta que o menino no começo não queria conversar, mas acabou escutando o que ele disse, embora ainda não saiba o que Éder pensa de verdade. Marina interpreta o fato de Éder não ter contado nada a Francisca como um indício positivo. Érica vai até Sérgio e comenta que sente pena de Azul por a festa ter terminado mal, mas Sérgio deixa claro que sabe que ela só está interessada no conflito que surgirá entre Estrela e Fabian. Érica garante que ainda naquela noite acabará com o namoro dos dois. Estrela lembra a Fabian que pediu diversas vezes para ele investigar Sérgio de maneira civilizada, sem intimidações e jamais diante de Azul. Fabian admite seu erro. Estrela revela que Azul pediu que ela terminasse o relacionamento. Fabian pergunta se ela está ali para romper com ele. Estrela diz que está dividida, pois a filha tem medo dele e o enxerga como alguém agressivo e desequilibrado. Fabian afirma que apenas protege os pescadores por ser o presidente do sindicato. Estrela reconhece seu papel, mas deixa claro que não permitirá que a filha sofra por causa de suas atitudes. Ele insiste que não pode abandonar sua gente e Estrela confessa que o ama profundamente, mas implora que ele não a force a escolher entre ele e Azul. Érica pede a Sérgio um documento duvidoso, mas que não o comprometa para que possa fotografá-lo e convencer Fabian de que está colaborando com ele. Sérgio entrega o papel solicitado. Valentim conta a Perla que Matilde tentou colocá-lo na cadeia, mas ele conseguiu fazê-la mudar de ideia. Mesmo assim, não conseguiu terminar o namoro, pois Matilde está certa de que ele tem outra mulher e pode agir de forma imprevisível. Perla admite que também não conseguiu romper com Pascoal e revela que Dolores pediu que ela não terminasse, pois está com pouco tempo de vida. Valentim fica desolado. Xavier aparece no quarto de Yasmin, lembrando que era ali onde costumavam se encontrar, mas ela manda que ele vá embora. Xavier assume que sentiu ciúmes ao vê-la com Oliver e questiona o que ele pensaria se soubesse que Yasmin dormia com ele em troca das pílulas. Valentim demonstra carinho por Dolores, dizendo que a considera como uma mãe. Perla comenta que achou tudo estranho, já que Dolores passou mal justamente quando ela iria terminar com Pascoal e admite que sente que ela está mais saudável do que aparenta. Valentim diz que ela jamais inventaria algo tão sério.
Perla pergunta quando poderão ficar juntos e Valentim afirma que esse momento vai chegar. Xavier mostra a Yasmin um vídeo em que ela pede as pílulas antes de ir para a cama com ele, revelando que tem vários registros e que os assiste todas as noites para matar a saudade. Yasmin exige que ele apague tudo e ameaça denunciá-lo, mas Xavier a chantageia dizendo que enviará os vídeos para todos os contatos dela, incluindo Gonçalo, Fabian e Oliver. Yasmin diz que já o amou um dia, mas que isso mudou e quer saber o que ele pretende. Xavier a beija tentando reatar. Gabriel pede que Brisa mantenha a mesma versão durante a audiência. Ela garante que não fará nada que o prejudique e que fará o possível para vê-lo feliz. Brisa afirma que a náufraga nunca o amará como ela o ama, mas Gabriel diz que só pode oferecer amizade. Pelo telefone, Gabriel confirma a Adriana que Brisa vai testemunhar. Adriana junta todos os cartazes que Brisa espalhou pela capital com a foto de Marina. Yasmin afirma a Xavier que sente repulsa por ele e diz que está tentando mudar de vida, mas ele se recusa a aceitá-la longe. Xavier declara que não se importa em cumprir alguns anos de prisão, já que a reputação dela seria destruída para sempre. Ele avisa que voltará em breve e espera que até lá o relacionamento dela com Oliver já tenha terminado. Xavier a beija e vai embora, deixando Yasmin profundamente abalada. Érica recebe de Xavier uma substância. Ele explica que é um composto extremamente perigoso, deixa a pessoa vulnerável, fácil de manipular e pode provocar amnésia, confusão mental e até morte em doses elevadas. Érica quer usar apenas para tornar Fabian mais maleável, mas Xavier reforça que não existe quantidade totalmente segura, embora uma gota seja suficiente. Ela questiona se Fabian realmente não se lembrará de nada e Xavier garante que enquanto o efeito durar, ela poderá persuadi-lo do que quiser. Érica informa que já transferiu o dinheiro pelo serviço. Oliver encontra Xavier saindo da pensão e pergunta se ele estava perturbando Yasmin. Xavier afirma que foi apenas pedir desculpas e tenta se justificar. Oliver não acredita e diz que a simples presença dele faz mal a Yasmin. Xavier provoca insinuando que o namoro de Oliver e Yasmin não vai longe, já que ela quer estudar medicina e deixar o povoado enquanto Oliver continuará trabalhando como pescador. Oliver defende sua profissão, mas Xavier comenta que médicos e pescadores não combinam. Estrela desabafa com Mercedes, confessando que se sente pressionada entre Azul e Fabian. Mercedes aconselha a Estrela a não abrir mão do amor sem lutar, confessando que se arrepende do que deixou de fazer no passado. Érica leva as fotos do documento suspeito de Sérgio para Fabian avaliar. Ele examina o material, uma lista com todos os pescadores do povoado, suas famílias e suas dívidas. Os dois concordam que há algo muito estranho naquele registro. Enquanto Fabian se afasta para buscar uma cerveja para Érica, ela aproveita e pinga uma gota da substância na bebida dele.